Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Estamos neste mês estudando sobre a fidelidade de Deus. E quando nós pensamos na fidelidade de Deus, o que vem à nossa mente quando pensamos sobre isso a respeito de Deus? Muitas vezes nós não temos uma ideia correta, sobre essa característica que é um dos atributos mais famosos de Deus, que é a fidelidade. Algumas vezes entendemos a fidelidade de uma forma distorcida, como se Deus fosse apenas fiel a nós, como se o centro da fidelidade de Deus fosse o ser humano. Mas nós vamos hoje entender um pouco mais sobre isso. Nós fazemos parte do projeto e do propósito de Deus, mas Deus é fiel à sua palavra, aos seus propósitos, a Ele mesmo. Amém, irmãos? E é importante nós entendermos isto para que nós possamos adorá-lo verdadeiramente, conforme é a sua natureza e a sua grandeza, para que não venhamos a correr o risco de criarmos um ídolo no lugar de Deus, achando que é Deus. Amém? Você me entendeu? Algumas vezes nós criamos um estereótipo de quem é Deus, algo que não tem nada a ver com Deus. E adoramos essa imagem que criamos de Deus. Mas precisamos entender realmente quem Ele é, a sua natureza e a sua palavra. Amém? Vamos ler 2 Timóteo 11:13. Então, quando nós dizemos que Deus é fiel, agora há pouco nós cantamos uma música, não foi? Deus, a música, Tu és fiel, Senhor. Não é? Nós cantamos ainda há pouco. Eu sei que Tu és fiel. Quando eu estou dizendo isso, o que significa? Será que eu estou considerando que Deus é fiel apenas quando Ele realiza os meus planos, os meus desejos? Porque essa música, se você for refletir bem sobre ela, ela tem um pouco de egocentrismo, sim ou não? Sim ou não? Não é? E às vezes nós nos enganamos, achando que Deus é fiel quando Ele cumpre aquilo que a gente quer, não é nem o que Ele disse ao nosso respeito, mas quando nós queremos algo e aí oramos para Ele, entregamos na mão dEle e achamos que isso vai acontecer porque nós queremos. Mas não perguntamos muitas das vezes: Senhor, isso aqui que eu estou te apresentando é o que Tu queres para mim? Isso faz parte do Teu propósito, do Teu plano para a minha vida? Porque essa pergunta é um pouco arriscada, sim ou não? Quem tem coragem? Pois é, tem que ter coragem para orar e fazer a vontade de Deus. E querer que realmente a fidelidade dEle se manifeste na nossa vida. Porque ela não vai se manifestar pela minha vontade. Ela vai se manifestar pela vontade dEle. Amém? Então é importante nós entendermos que nós não vamos manipular Deus com muitas orações, muitos jejuns e muitos devocionais. Viu, irmãos? Você não vai manipular Deus, nem vai, de certa forma, bajulá-lo para que Ele faça o que você quer. Amém? E é importante nós crermos isso. Há muita gente frustrada, achando que Deus não é fiel ou que Ele não cumpriu aquilo que elas queriam. Mas Deus não vai cumprir o que você quer. Eu quero te dizer essa verdade hoje. Se você tinha algum mito em relação a isso, achando que Deus ia fazer o que tu queres, é um mito, não é uma verdade. Ele vai fazer aquilo que estiver alinhado com o seu propósito e com a sua vontade. Amém? Isso demonstra a fidelidade de Deus, quando Ele cumpre aquilo que Ele estabeleceu desde a fundação do mundo. E não aquilo que eu quero, aquilo que você quer. Amém, irmãos? Dê um amém aí, eu quero ouvir o mesmo grito de glória, de aleluia, que eu estava ouvindo agora há pouco, antes de eu falar isso. Amém?
Amém, irmãos? Né? Porque estão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não massageia o nosso ego. Ele nos revela a verdade. Amém? Então, vamos ler aí o que diz. Olha, então, Deus, o que significa umas perguntinhas que a gente vai responder ao longo da ministração de hoje. O que significa dizer que Deus é fiel? Eu já disse um pouquinho, né? Fiel a quem? A quem que ele é fiel? Fiel a quê? A quem e a quê? Amém? Então, 2 Timóteo 2, 11 a 13. Coloque aí, por favor. Diz assim. Coloca aí na versão NVI, que eu estou usando a NVI. E alguns versículos eu estou usando a transformadora. Nesse aqui, NVI, tá bom? Amém? Aí, irmãos, 2 Timóteo, já está? Vou ler então aqui. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Amém? Então Deus é fiel, primeiramente a ele, a sua palavra, aquilo que ele disse. Por mais que nós sejamos infiéis. Ou seja, não cumpramos a palavra do Senhor. Quantas vezes somos infiéis à palavra do Senhor, mas ele ainda assim permanece fiel. Amém? Primeiramente, nós precisamos compreender que a fidelidade de Deus não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com a natureza dele. Amém? Com a natureza dele mesmo. Amém, irmãos? Salmo 33, 4. Coloque lá, por favor. Vamos ler também Salmo 33, 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Amém? Ali diz assim, pois a palavra do Senhor é íntegra. Ele é fiel em tudo o que faz. Amém? Ou seja, Deus disse que vai fazer de uma forma. Ele não muda ao longo da jornada da sua existência e da nossa existência. Quantas gerações já passaram e Deus permanece fiel. Muitas pessoas não existem mais, mas ele mudou? Não. Nele não há variação de mudança. Amém? Vamos ler também Deuteronômio 7:9. Coloca aí, por favor, Deuteronômio 7:9 e 1 Coríntios 1:9. Esses dois versículos. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e o ancião de dias tomou assento. A sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como uma pura lã. O seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De quem está falando esse texto lá de... Não é Deuteronômio, não é Daniel, Aí está falando de Jesus, mas não tem a ver com o que eu vou falar aqui. É Deuteronômio 7:9. Esse texto aí até deu certo aqui com o que a gente está falando, mas não tem a ver. Não é da minha pregação. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Amém? Deus é fiel e tem uma condição também para que ele manifeste a sua fidelidade. Amém? Ele manifesta e mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. De quem? Daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Amém, meus irmãos? É importante nós entendermos isso, a natureza de Deus. Ele não foge da natureza dele. A natureza dele é de fidelidade. Apesar de nós, muitas vezes, não sermos, nós somos falhos. Mas quando fomos criados, a intenção dele é que também nós fôssemos assim. Amém? Fiéis como ele é fiel.
1 Coríntios 1:9. Coloque aí também esse texto. Fiel é Deus que os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Fiel é Deus. Ele nos chamou à comunhão. Quem aceitou esse convite? Ih, só a Sheila levantou a mão. Amém. Fiel é Deus e Ele nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, Senhor. Quem aceitou esse convite? Quem tem comunhão com Jesus Cristo? Para nós usufruirmos da fidelidade de Deus, é necessário ter comunhão com Cristo. Sem a comunhão com Cristo, não veremos essa fidelidade de Deus. Amém, irmãos? Pode existir outros tipos de fidelidades, outros tipos de fé, mas a fidelidade com Deus é através de Cristo Jesus. Amém? E é importante nós compreendermos isso. Não há vários caminhos, há apenas o caminho, que é Cristo Jesus. Amém? Não há vários caminhos. Nem existe um caminho indefinido, né? É o caminho, Jesus Cristo, o Senhor. O único caminho que nos leva a Deus. Amém? Então, é inegável, nós podemos ler aqui vários versículos bíblicos, eu tenho aqui uma lista sobre a fidelidade de Deus. Mas como hoje ainda é o primeiro domingo que nós estamos falando da fidelidade, não vou lê-los todos, né? Senão vou comprometer as futuras pregações. Mas é inegável, a Bíblia inteira é uma grande história a respeito da fidelidade de Deus. Amém? Do início ao fim, demonstra a fidelidade de Deus. Não a fidelidade de Deus para a humanidade, mas para Ele mesmo, no propósito da sua natureza. Amém? Se a gente for olhar, irmãos, a raça humana é uma das beneficiadas, podemos dizer assim, um dos beneficiários dessa fidelidade. Amém? Porque Ele sustenta todo o universo. E isso é pela sua fidelidade, não é? Quando você olha, eu não sei como é que você percebe isso, mas quando eu vejo assim, estudo, né, a ciência, a gente começa a olhar algumas coisas assim no universo, está tudo lá. Quem está sustentando tudo aquilo, né? É meio estranho. Não cai nada na nossa cabeça, não é? O Senhor, Ele mantém tudo em equilíbrio. Apesar de nós termos criado um desequilíbrio lá no início de tudo, não é? Mas ainda assim há equilíbrio. E isso é importante nós entendermos. Então, a Bíblia toda, ela vai contando sobre a fidelidade de Deus. E em Gênesis 3, logo após a queda do homem, o Senhor faz uma promessa. Vamos ler lá Gênesis 3:15. Ele diz que do ventre da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Amém? Então, ali ele faz novamente uma aliança, um pacto ali com aquela humanidade que quebrou a aliança, que deixou de ser fiel, né? E ele fala assim, porém inimizade entre você... 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém? E aí essa profecia já cumpriu ou não, irmãos? Sim, já cumpriu essa profecia aí do próprio Deus. Já se cumpriu. E Cristo já veio para salvar toda a humanidade. O nascimento de Cristo e a sua morte e sua ressurreição consumou aí esta promessa, mas ainda não concluiu ela por inteiro. Sim ou não? Ainda falta uma parte. Amém? Um finalzinho somente, que é o que nós estamos aguardando. Coloca aí também o Salmo 100, versículo 5. Então, Deus aí cumpriu já
a sua palavra, sim ou não? Ele falou algo e aconteceu. Demorou, irmãos? Quantas gerações se passaram? Muitas gerações se passaram para que a palavra proferida lá no Éden se cumprisse lá em Mateus, não é? Muitas gerações. Em torno de 4.000 anos, mais ou menos, para que isso se cumprisse. Mas se cumpriu, sim ou não? Porque 1.000 anos para o Senhor é como um dia. E é importante nós entendermos que também a fidelidade de Deus não se revela no nosso tempo cronos, no nosso relógio de vida. Amém? Muitos de nós, a média geral é viver 70, 80 anos. Aumentou um pouquinho, né, a longevidade do povo brasileiro. 70, 80 anos, alguns podem chegar até os 100. Mas a média é essa que nós vamos viver. A fidelidade de Deus não está restrita ao teu tempo de vida, nem ao meu. Amém? Ele está comprometido com a nossa fidelidade para as nossas gerações, né? Até 1.000 gerações daqueles que o amam e o temem, obedecem aos seus mandamentos. Então a promessa de fidelidade não é para você, CPF e DNA dessa terra, né? Mas é para a tua descendência. Amém? Então meus netos, meus bisnetos, tataranetos, quincunetos e até aqueles que eu não consigo mais falar da geração, né? É a promessa do Senhor. Amém, irmãos? Então olha o que diz aí Salmo 100, versículo 5. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém, irmãos? É importante você entender isso, porque não se trata apenas de você, nesse momento que você está vivendo. Há algumas coisas que não vão acontecer em você, mas vai acontecer talvez nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. Se você for fiel ao Senhor também. Se você se mantiver firme nos seus mandamentos. Amém? Então, Deus teria todos os motivos para refazer uma humanidade. Sim ou não? Fosse eu e você, outro dia eu até falei, acho que numa conversa com as mulheres, que se fosse eu ou você, nós não aproveitaríamos aquele Adão. Sim ou não? Quem aproveita a coisa que se quebra na sua casa? O primeiro pensamento é comprar o novo. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Mas Deus ficou com aquele que estava estragado, que estava quebrado, não é? 2 logo, não foi nenhum logo, foram 2 quebrados. E ele disse, não, com esses 2 quebrados, ainda assim, eu vou fazer com que a humanidade saia desses 2 quebrados, desses 2 defeituosos. Porque eu lá na frente vou corrigir esse defeito. Amém, irmãos? Isso é fidelidade de Deus. Ele não desistiu daquilo que ele criou. Ele já tinha dito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então aí também ele proferiu e ele não voltou atrás naquela palavra. Porque se ele refizesse esse homem, ele refizesse essa mulher, significava que aquela criação dele ali não tinha sido a imagem e semelhança dele. E ele não volta atrás com a sua palavra. Ele permanece fiel. E ele planejou a forma de corrigir o defeito. E aí enviou Jesus. Amém? Que corrige todos os nossos defeitos. Sim ou não? Quem está com defeito aí? Só pedir aí para o Senhor Jesus, né, ter comunhão com Ele, que Ele vai corrigindo todas as áreas defeituosas da sua vida, da minha vida, porque Deus é fiel e Jesus obedece ao Pai Celestial, cumpre o plano do Pai. Então, por sua fidelidade, Ele não pôde e não vai negar a si mesmo. Ele não muda de ideia ao nosso respeito.
Ele não volta atrás com as suas palavras. Tem um versículo que nós tínhamos até na nosso outro templo, nós tínhamos assim na parede. Quem lembra qual era aquele versículo? Quem lembra aquele versículo? Como, irmão? Fale bem forte aí no microfone. Fale no microfone. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Amém? Onde está escrito o versículo? Irmão, onde está escrito o versículo? Esse versículo aí que o irmão falou, onde está escrito? Números, isso mesmo, tá certo aí, irmão, que disse números. Muito bem, né? Então ele não se arrepende, ele não volta atrás na sua palavra. Se ele fizesse isso, tinha feito outro Adão, era facinho, não era, irmãos? Fazer de novo, sim ou não? Poderia fazer, mas ele quis mostrar a sua fidelidade a nós. Então, a fidelidade de Deus, está alicerçada, nela está alicerçada a nossa esperança de um futuro de glória. Amém? Quando Deus, ele proferiu aquela profecia, que se cumpriu, que Jesus nasceria, morreria, ressuscitaria e nos traria a salvação, ele também disse, quando ele subiu, o que ele disse? Que ele em breve voltará. Amém, irmãos? Então ele voltará. E a fidelidade de Deus é a nossa garantia de que realmente isso vai se cumprir. Porque tudo o que ele disse se cumpriu. E é importante nós entendermos isso, que Deus, ele não desfaz as suas alianças. Em consequência da sua fidelidade, ele mantém as alianças. As alianças dele permanecem. As suas promessas são cumpridas. Amém, irmãos? É unicamente por isso que nós temos a plena certeza da fidelidade de Deus. Que vivemos em paz e com esperança que nós teremos uma vida vindoura. Quem tem essa esperança? Você tem essa esperança? Ou não? Você só está, eu estou labutando aqui nessa vida, mas depois que eu partir dessa, não sei se vai ser para melhor, talvez seja para pior. E aí, como é que está você? Como é que você está com essa reflexão? Porque a fidelidade de Deus te garante isso, que você vai ter uma vida abundante na eternidade com Ele, amém? A pergunta que nós fizemos, né, também, Deus, ele é fiel a quê? Nós sabemos que o Senhor é fiel, mas a que ele é fiel? Esse é uma confusão nos dias de hoje, nós já falamos um pouco mais. Muitas pessoas estão acostumadas a falar que Deus é fiel, mas esquece de perguntar a que ele é fiel. Ao meu bem-estar, ao seu bem-estar? Isso. Se nós formos o amarmos e nos mantermos fiéis aos seus mandamentos, teremos bem-estar. Ou não. Não é, irmãos? Isso não é garantia. Na vida terrena não é garantido. Para conseguirmos essas respostas, precisamos ler as Escrituras. Vamos ler lá em Isaías 46, 10 e 11. Vamos ler esse texto. Isaías 46, 10 e 11. Amém? Vou ler aqui. Eu anuncio o fim desde o começo, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do leste convoco uma ave de rapina, de uma terra distante um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu realizarei. O que eu planejei, isso farei. Amém, irmãos? Deus está falando aqui que Ele faz. E aqui, quando você vai ler esses textos, são várias profecias que Isaías deu por conta de muitos homens que Deus levantou, que não eram seus servos, mas Ele usou para que fosse cumprido a sua palavra. Amém?
E é bem interessante quando nós ouvimos que Deus, Ele não está preso aos nossos protocolos para cumprir o que Ele quer, nem para manifestar a sua fidelidade. Nós é que criamos diversos protocolos, não é verdade? Nós achamos que Deus não pode usar fulano, ciclano, que Ele não pode fazer algo através de Beltrano, mas Ele anuncia o que Ele quer fazer. Revela o que Ele quer fazer. E Ele planeja e faz. Amém, irmãos? Vamos ler lá também Ezequiel 12, 25. Olha o que diz Ezequiel também 12, 25. Esse eu preciso que você coloque aí, que eu não tenho aqui na minha... Ezequiel 12, 25. Ezequiel 12, 25. Quem tiver achado por aí, pode ficar de pé e ler. Amém? Quem achar aí, Ezequiel 12, 25. Alguém achou? Não? Então vou ler ali. Pode ler aí, pastor. Amém? Aqui novamente um texto que vai destacando que Deus faz planos e cumpre os planos. Amém? Sejam planos como nós lemos anteriormente, né, de promessas, seja planos de juízo. Como este aqui, Ele cumpre. Ele não fala algo, se esquece e não faz. Ele cumpre o que Ele planeja e o que Ele diz. Amém? Então Deus é fiel à sua palavra, ao que Ele prometeu que faria. Ele é fiel às suas alianças. Se Ele disse que fará, isso vai acontecer. Amém? E nós temos esta garantia porque temos a certeza de cumprimento de muitas coisas que Ele já falou e que já se cumpriu. Amém? Essa é a garantia. Onde é que está a garantia para nós termos a convicção de que Deus é fiel? A sua palavra escrita. Amém? Mas como é que eu vou saber que o que Deus disse, Ele está fazendo? Eu preciso estudar a palavra, ler a palavra, meditar nela dia e noite. Não é ler rapidinho. Não é pegar os livros de devocional, é bom, eu também faço devocional. Pegar os livros de devocional e ler só aquelas palavras que estão lá com os comentários das diversas pessoas e interpretações delas. Você tem que ter um relacionamento com Deus e com a sua palavra, para conhecer o que Ele está dizendo. Amém? Para que o Espírito de Deus te revele quem é o Senhor. Amém? Amém? Ou não amém? Amém? Vamos ler também aqui Hebreus 6, 13 e 14. Vamos ler esse texto também. Hebreus 6, 13 e 14. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto que não havia ninguém superior a ele por quem jurar, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Amém, irmãos? É verdade isso aqui que Deus disse? São numerosos os descendentes de Abraão? Sim ou não? Se tirar a igreja que também se estende a bênção para ela, continua numeroso, sim ou não? Então, Deus não voltou atrás com aquilo que Ele falou. Amém? Portanto, é importante nós entendermos que dizer que Deus é fiel não é um sinônimo de que tudo vai dar certo na nossa vida. Amém? Tem gente que diz assim: Deus é fiel. Né? Mas diz que Deus é fiel porque acha um sinônimo de que tudo vai dar certo. Não é? Mas Ele é Deus fiel mesmo que não dê certo, irmãos. Amém?
Ele continua sendo fiel se não der certo. Ele continua sendo fiel se você não for curado. Se não vier um emprego. Se não tiver carro. Né? Amém, irmãos? É importante nós entendermos isso, porque senão nós vamos ficar frustrados. Crente morre. Amém? Amém. Crente fica doente. Crente perde emprego. Amém? Crente passa fome. Não, mas o justo viverá pela fé. Não vi nunca. Aí vocês vão citar os versículos que tem lá na Bíblia, né? Mas não tem nada a ver com isso que eu estou falando. É outra coisa. E a gente precisa entender que a realidade da vida, há tribulações. Amém? Há tribulações. Há as aflições. E nós vamos passar por elas. O sol nasce sobre justo e injusto. Amém? Então é importante nós entendermos que nada disso muda quem é Deus. Deus continua sendo fiel. Continua sendo Deus. Continua sendo fiel. Então não significa que todas as portas estarão abertas. Que nós teremos, né, um emprego. Ou que vamos casar. Tem gente que não vai casar mesmo querendo. Amém, irmãos, ou não? Vai acontecer, não é? Porque às vezes não é o propósito de Deus que você case. Às vezes não é o propósito de Deus que você entre naquele emprego. E por isso é importante nós entendermos a natureza de Deus, do que é essa fidelidade. A fidelidade de Deus é com a sua palavra, não com a minha ou com a sua ideia de como as coisas deveriam ser. Amém? É forte isso, irmãos? Mas é a verdade. Amém? É forte, mas é a verdade. Não é? A gente fica às vezes, puxa, Senhor, né? Eu mesmo esses dias eu estava falando isso para o Senhor. Puxa, Senhor, eu tenho um problema no olho, né? E aí eu disse, eu vou fazer essa cirurgia. Eu não queria fazer a cirurgia, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Puxa, Senhor, não estou enxergando nada mesmo com essa cirurgia. Aí eu digo, Senhor, será que eu vou ficar mesmo sem enxergar, né? Se for a vontade do Senhor. Amém? Se for, né? Eu vou ter que aprender a viver, sim, com a perda de uma visão, sim ou não? Vai me atrapalhar? Acredito que não, se nós tivermos, né? Aí eu lembro da minha mãe que aos 18 anos perdeu uma visão, está com 83, viveu todo esse tempo aí só com uma visão. Aí ontem ela está me dizendo, minha filha, eu nunca nem senti falta da outra. Amém? Então são coisas que nós vamos ser desafiados a viver e nós vamos precisar entender que não tem nada a ver com a fidelidade de Deus. Ele continua sendo fiel. Agora, e nós, quando estamos em situações adversas, como estamos nos relacionando a esta fidelidade? Amém, irmãos? Eras hoje está pesada nessa palavra, irmão, não está pesada. É que você precisa, né, ter um relacionamento mais profundo com Deus. E para isso você precisa entender quem Ele é, a natureza dEle. A natureza dEle nos confronta. A natureza dEle, muitas das vezes, nos destrói mesmo. Vai contra a nossa coerência e aquilo que a gente pensa. Mas Ele continua nos amando. Ele produz em nós uma força que a gente nem acha que nem é capaz. Amém? Ele faz nós vivermos algo que nós achamos que nem somos capazes. Então a fidelidade de Deus, ela não tem nada a ver com a minha ideia, com a sua ideia, das coisas boas, dos meus planos futuros. Mas Ele é tão maravilhoso que às vezes Ele nos dá uma colher de chá e cumpre aí algumas coisas que nós queremos, sim ou não? Não é verdade? Porque Ele nos ama. Então, se Deus é fiel à sua palavra e não a mim, o que eu tenho a ver com isso? Né? Às vezes você pergunta assim, que benefício? Porque a nossa mente humana, ela sempre vai estar trabalhando em prol de
benefício e de interesses, sim ou não? Hein? Seja sincero. Sim ou não, irmãos? A mente humana, ela é fria e calculista, não tem outra história. Tu pode ter, assim, aqueles que têm, tipo assim, uma falsa humildade, né? Tem aqueles que fazem discretamente, não sou assim. Mas lá no fundo, não é verdade? Nós somos, porque é da nossa natureza. Mas a fidelidade de Deus, ela é permanente. Vamos ler Colossenses 1, 22 e 23. Olha o que diz nas Escrituras ao nosso respeito com relação à fidelidade de Deus. Olha como ele pensa em nós, apesar de não ser por nós que ele é fiel somente. Amém? Olha o que ele diz: antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém, irmãos? Olha que maravilha. Amém. A fidelidade de Deus nos alcança de uma forma grandiosa e sobrenatural, que apesar de sermos infiéis, ele diz que somos santos. Não somos mais culpáveis, somos agora inculpáveis e livres de qualquer acusação através de Cristo Jesus. Amém? Então a promessa do Senhor é clara. Ele está conosco nessa jornada. Amém? Você não está sozinho, nós estamos numa jornada. Deus cumpriu a sua promessa, foi fiel, Cristo veio, nos salvou e agora nós estamos numa jornada para nos encontrarmos com Ele. Amém? E essa jornada, ela é chamada de jornada de santificação, nós já falamos sobre isso. E a fidelidade dele, o desejo dele é que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Amém? Ele tem um compromisso com isso, com a sua palavra, de nos tornarmos parecidos com Cristo até o grande dia em que vamos encontrar. Então todo esse processo que estamos vivendo é para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, identificados com Cristo, que é o nosso tema do ano, foi o tema da nossa EBF também, que nós sejamos identificados, sejamos visíveis aos olhos do mundo de que Cristo está sendo formado em nós continuamente. Amém? Então, o caso maior é que na maioria das vezes nós achamos que a santificação não vem dessa maneira, com tribulação, com lutas. Nós queremos que ela tenha, que seja sucesso, que seja um emprego novo, grandes promoções, um carro, assim, tempos fáceis. Não queremos viver as tribulações. Sim ou não? Não é verdade? Não queremos. Mas seguir a Cristo é viver também com tribulações. Amém, irmãos? Por mais difícil que seja, nós somos desafiados todos os dias a ser como Cristo. Na hora que somos o quê? Demitidos. Na hora que somos ofendidos. Na hora que não temos uma oração respondida. Quando temos uma doença. Quando o negócio não dá certo. Quando as coisas não saem como nós esperávamos. Esses nãos que nós recebemos da jornada da vida, elas nos aproximam ainda mais da fidelidade de Deus. Sim ou não? Hã? Porque quando você recebe um não, o que você vai fazer? Hein, irmãos? Quando você recebe um não, o que você vai fazer? Vai fazer o quê? Discipulado? Vai o quê? Não entendi. Ah, fica emburrado? Alguns ficam emburrados, mas não adianta ficar emburrado com Deus. Outros entendem que tem o quê? Que se quebrantar mais.
E vai pedir, Senhor, o que foi que eu fiz? Não deu certo. Eu pelo menos sou assim, irmãos. Às vezes eu estou crente que o negócio é de Deus, né? Estou confiante ali que o negócio de Deus e dá tudo errado. Aí eu digo assim, Senhor, onde foi que eu não entendi direito? Porque eu pensei que era e não era. Então, nós podemos nos enganar, sim ou não, irmãos? O nosso coração é enganoso. Mesmo que você ore e jejue, né, passe 40 dias jejuando e orando, lendo a palavra, você ainda pode se enganar, porque o seu coração é enganoso. E pode errar. Pode tomar uma decisão, crente que era de Deus e não era. Aí fica frustrado. Mas eu fiz tudo certinho. Eu orei, busquei a palavra, meditei, pedi conselho para o pastor. 3 vezes até. Quando eu tinha, para ter certeza. E não aconteceu. E aí, o que a gente vai fazer? Ficar emburrado? Não, vamos lá com ele. Senhor, eu sei que tu és fiel. Mas eu não entendi, talvez, alguns dos sinais que tu me deste. E eu preciso entender. E aí, o que eu tenho que fazer? Orar mais. Abrir meu coração e dizer, Senhor, onde eu errei? Onde foi que eu falhei? Onde eu não entendi o que tu querias me dizer? Amém? Porque Deus, Ele continua fiel. Os nãos e as frustrações vão existir, mas nós não devemos nos apegar a elas. Nós devemos nos apegar a quem? A Deus. Amém? Nós devemos nos apegar a Deus, a verdade, não aos nossos sentimentos. Ele não é fiel ao que parece melhor para mim. Às vezes, para a gente, aquilo ali está no jeito de Deus, é de Deus. Mas, às vezes pode até ser bom, pode até ser maravilhoso, mas talvez não seja para você, ou não seja o momento para você. Tem coisas, né, que acontecem, e o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, e por Ele ser fiel, Ele também mantém a fidelidade para os seus servos, e não dar qualquer coisa para nós. Há coisas boas que podem nos destruir, porque às vezes não estamos preparados para vivê-las. E há coisas boas que nós ainda não temos a capacidade de vivê-las. Precisamos nos preparar mais para vivê-las também, para receber. Então, Deus, Ele sabe. Ele é fiel à sua palavra. E sua palavra diz que Ele está comprometido em nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. E Cristo entendeu tanto isso, quando Ele veio, Ele, na sua jornada terrena, Ele foi obediente e Ele foi fiel ao propósito e ao plano de Deus. Amém? Ele não começou nem antes nem depois do momento que Deus tinha estabelecido e nem viveu além, nem fez nada além do que aquilo que Deus tinha estabelecido. Amém? Então a fidelidade, ela está muito ligada à obediência. Amém? Um fiel dificilmente é desobediente. E um obediente, com certeza, é fiel. Então é importante nós entendermos isso. Romanos 8:28, ele é claro também sobre isso. Ele diz isso, que quando que Deus, Ele trabalha de uma forma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E quando nós gostamos muito de repetir esse versículo, quando as coisas dão certo, né? Ai, Deus, tudo coopera para o bem daqueles que me amam. Deu tudo certo. E quando não dá certo? Tudo coopera também para o bem daqueles que o amam. Amém, irmãos? Amém? Quem está usando o versículo de qualquer forma, na forma que for, deu certo, tudo coopera. Deu errado, tudo coopera. Amém, irmãos? Ou Deus está mentindo quando Ele falou isso? Ele é fiel. Amém? E lá na frente, às vezes a gente entende, realmente não era para mim aquilo. Sim ou não? Quantas vezes eu já fiz muito isso? Senhor, quase eu fico emburradinha, mas agora eu entendi que não era para mim aquilo.
Amém, irmãos? A gente precisa ter esse entendimento. Deus, nós não vamos manipular a Deus com nossos sentimentos, com nossos biquínios, com nossos emburramentos. Não vai manipular. Romanos 8, 28. Quem pode ler aí? Quem achou pode ler? De pé. Amém? E é importante você entender todo o versículo. Coopera para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não é coopera para todas as coisas, não é generalista não, irmãos. É específico esse versículo. Amém? É importante nós entendermos. Você foi chamado para um propósito. E Deus, ele vai cumprir conforme o propósito que você foi chamado. E vai cooperar, as coisas vão cooperar. Qual o propósito? E aí a gente não vai entrar nesse detalhe, senão eu já vou entrar numa outra pregação. Mas isso é importante você entender que a fidelidade de Deus, ela está alinhada com o propósito que Ele tem para você, especificamente, e também para a igreja. Amém? Diante da fidelidade de Deus, nós não precisamos temer as más notícias, nem andar ansiosos pelo dia de amanhã. Ainda que enfrentemos frustrações e tempos difíceis, nós podemos descansar na confiança de que Ele é fiel. No grande dia também do Senhor, em que nós estaremos diante dEle, santos, inculpáveis e livres de toda acusação. Amém? Vamos ler Abacuque 2,4, que é o versículo nosso do mês. Amém? Abacuque 2,4. Ele diz assim, eu vou ler aqui nessa minha versão, que é da Transformadora. Põe aí da Transformadora, por favor. Diz assim, olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Amém? Eu quis ler nessa versão da Transformadora, porque ela estende com mais profundidade o que significa o justo viver pela fé. Que é pela fidelidade de Deus que nós vamos viver. Não é qualquer fé, é a fé em Deus. Não é a fé do pensamento positivo que tudo vai dar certo. É a fé em Deus. Amém? Então, ele vai falando aí os arrogantes, os perversos que confiam em si mesmos. Então, que nós também não sejamos arrogantes e perversos, confiando em nós mesmos e levando a nossa vida sem estar na fidelidade de Deus. Amém? Isso é algo central. Esse texto aí, ele vem para o Novo Testamento como algo central. E o apóstolo Paulo até destaca lá em Romanos 1,17. Quem pode ler aí Romanos 1,17? A gente vai ler esse texto. Provando a nossa justificação que vem pela fé. Então é importante destacar aqui, afirmar que quando Abacuque fala que o justo viverá por sua fidelidade a Deus, ele não está falando de salvação, ele está falando de vida, de jornada, né? De a fé, a fidelidade em Deus é que vai te manter vivo nessa terra e com capacidade de enfrentar todas as adversidades. Amém? Com capacidade de enfrentar as frustrações. É a força motriz da sua vida. A fé, a fidelidade. Muitas vezes nós vamos ser desafiados ou até tentados a confiar nas nossas próprias habilidades, forças para lidar com a vida. Sim ou não? Mas precisamos entender que não somos capazes de lidar com tudo e que precisamos da ajuda de Deus. Mas como o profeta nos lembra, essa arrogância de acharmos que podemos fazer sem a ajuda de Deus, ela é contrária à fé. E algumas vezes também se revela
no nosso coração, mesmo sabendo que Deus é fiel. Mesmo sendo pessoas cristãs, algumas vezes nós nos apegamos à nossa arrogância de achar que podemos resolver tudo sozinhos. Sim ou não? Por mais que você saiba, por mais que você já tenha tido uma experiência que deu certo, não seja arrogante de achar que porque você tem experiência, inclusive na sua jornada com Deus, de não perguntar a Deus o que Ele acha daquilo que você quer fazer, daquilo que você vai fazer. Sempre seja humilde. Demonstre fé e fidelidade a Deus em todos os momentos da sua vida. Mesmo que você seja uma pessoa experiente, bem-sucedida, que sempre obedeceu a Deus e deu tudo certo, não vá fazer como nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que confiaram na experiência que viveram de algo solucionado com Deus e quiseram repetir o mesmo modelo ou o mesmo método. Mas o nosso Deus, Ele gosta de sempre agir com métodos inusitados e diferentes. Amém? Ele não repete as suas estratégias. Isso é muito interessante. Mas às vezes a gente acha, não deu certo daquela maneira, vou fazer daquele mesmo jeito. Nem preciso perguntar para Deus, porque com certeza é de Deus. Mas quem disse que é de Deus? Ele te disse que era dele? Então, nós precisamos, não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento das coisas. Precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Precisamos de consultá-lo em tudo. E não sermos arrogantes, achando que vamos resolver sozinhos. Amém? A verdadeira força vem de confiar em Deus e em sua capacidade de nos sustentar. Quando colocamos nossa fé em Deus, somos capazes de enfrentar qualquer coisa que a vida nos traga. Amém? A fidelidade, ela é uma expressão do caráter de Deus, através de Cristo, compartilhado por seu Espírito Santo a nós. Quem achou Romanos 1,17 para ler? Quem achou? Amém. Aí já é onde? Em Romanos, você vê que Paulo pega esse texto lá, muito importante. E Gálatas 5:22 vai falar também do fruto do Espírito. E aí é algo que precisa estar em nós. Nós falamos da fidelidade de Deus, de tudo isso. E Ele coloca essa porção em nós através do seu Espírito. Cadê a fidelidade, ó? Qual é a frutinha da fidelidade aqui? Laranja? É? Laranja. Tá. É laranja, olha aí. As crianças aprenderam sobre isso. A fidelidade de Deus é tão importante que Ele colocou através do seu Espírito como uma característica do fruto do Espírito, que precisa estar em nós, a fidelidade, para que nós possamos trilhar a jornada da santificação em fidelidade e termos a certeza de nos encontrarmos em breve com Ele, irrepreensíveis com o nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Por fim, eu quero que nós encerremos lendo um versículo, e todos nós vamos ler esse versículo juntos, que está em 2 Timóteo 4:7. Fica aí de pé, vamos ler. Põe na versão transformadora esse versículo. Tá? Amém, irmãos? Entenderam? Foi forte? Amém. Glória a Deus, né, Nonato? Amém. Precisamos nos aprofundar mais em conhecer o nosso Deus. Quando você se aprofunda, você entende o agir dele, como ele trata, nos trata como seus filhos, filhos amados. Filhos a quem Ele tem propósitos e confiança. Ele tem algo para cada um de nós. Ele tem algo para a sua igreja,
nós como seus discípulos, como seus servos, e tem também propósito para nós como pessoas que se relacionam com Ele. E aí a gente precisa ter uma intimidade, uma profundidade com Ele. Amém? Um relacionamento. E aí, olha o que diz o apóstolo Paulo, lá para Timóteo, na sua carta, 2 Timóteo 4:7. Todos nós, um dia, também poderemos dizer isso ou não. Amém, irmãos? Se nós entendemos o que nós falamos esta noite, seguirmos a nossa jornada, contribuindo para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, porque esse é o desejo de Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado veio e nos tirou isso, nos roubou, mas Cristo veio e nos trouxe novamente a possibilidade de crescermos para sermos a sua imagem e semelhança. Esse é o desejo de Deus para nós, e nisto Ele se mantém fiel. O desejo dele é que nós sejamos realmente a imagem e semelhança do seu Filho, porque Ele, que era unigênito, deixou de ser único filho para se tornar o primogênito de muitos irmãos, e nós somos esses irmãos. Só que Cristo não tem qualquer irmão, Ele tem irmãos parecidos com Ele, irmãos que têm o caráter dele. Deus não tem filhos quaisquer, Ele tem filhos com as suas características, e a fidelidade é um atributo grandioso do nosso Deus, que é visto no seu Filho Jesus e que é transferido a nós através do Espírito Santo. Se eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, esse atributo, ele vai se revelar em mim, ele vai se revelar em você também, se você tiver um relacionamento com o Senhor. Não é apenas o dom do Espírito que nós devemos ter, mas nós devemos manifestar o fruto do Espírito. Cristo tinha estes dois elementos. Ele tinha os dons, as capacidades sobrenaturais de Deus para fazer milagres, e tinha também o fruto do Espírito, que o identificava como um filho de Deus. Nós também devemos ser identificados com Cristo, identificados como filhos de Deus, no nosso modo de agir, quando nós nos relacionamos, como vivemos, como fazemos as nossas coisas. E precisamos tomar uma decisão e nos posicionarmos, se realmente queremos ser como Cristo. Porque em Cristo era visível o poder que vem do alto, através dos dons, e também a natureza de Deus era visível na sua vida. E Ele deixou o seu Espírito para que nós também possamos ser guiados nessa jornada de crescimento com Ele e possamos manifestar as suas características. E nós vamos ler aí o 2 Timóteo 4:7, porque eu creio que todos nós, se formos fiéis nessa jornada, poderemos dizer, como o apóstolo Paulo disse na sua carta ao apóstolo Tiago, que ele diz assim, eu vou ler uma vez e depois nós vamos repetir: lutei o bom combate, terminei a corrida, terminei a jornada e permaneci fiel. Amém? Porque são os fiéis que encontrarão com Cristo. São os fiéis que serão arrebatados, são os fiéis que ressuscitarão. Amém? Não é o crente, é o fiel. Amém? E é importante nós entendermos isso, para não sermos frustrados, mas estarmos firmes e convictos, e custe o que custar, nos mantermos fiéis. Amém? Vamos ler agora esse versículo bem forte aí, se você crê na palavra que foi ministrada, se você crê que a sua jornada é de um guerreiro fiel ao Senhor, que quer se manter cada vez mais parecido com Cristo. Se você crê nisto, fale bem forte, leia bem forte esse versículo. Vou contar de 1 até 3 para nós lermos bem forte, como um coro,
de pessoas convictas. Amém? 1, 2, 3. Aleluia, Pai, eu oro a Ti, Senhor, esta noite. Te peço, Senhor Deus amado, mediante esta palavra que foi ministrada, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, venha nos convencer esta noite desta palavra, quebrando, Senhor, todo paradigma da nossa mente, todo sofisma, Senhor, toda ideia contrária, Senhor, à Tua palavra, e que o Teu Espírito venha agora selar esta palavra nos nossos corações, na nossa mente, para que possamos desenvolver, Senhor, a fidelidade, desenvolver o Teu caráter nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que seja isso visível, Senhor, aos olhos dos seres humanos, Senhor, que convivem conosco. Que, Senhor Deus, a Tua imagem seja produzida em nós, no nosso modo de agir, no nosso modo de falar. Que não apenas tenhamos dons, mas que se manifeste, Senhor, o fruto do Espírito, que identifique o Teu caráter nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que essa transformação que deve vir de dentro para fora, que nos torna, Senhor, ó Deus amado, irrepreensíveis. Oh, Ramandará, Chorere, Mandará, Suriandareias. Oh, Pai, que é o fundamento para que nós possamos nos encontrar contigo, Senhor. Que o Teu Espírito nos dê esta convicção esta noite e nos alicerce nesta verdade, Pai. Ó Deus, que os nossos ouvidos possam ser limpos, Senhor, de qualquer, Senhor, voz contrária. Ó Deus, tudo aquilo que tem entrado talvez pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, e tenha corrompido esta verdade nas nossas vidas. Em nome de Jesus agora, Pai, na autoridade do Teu Espírito, Senhor, nós declaramos que seja, Senhor, lançado por terra, Senhor, seja destruída, Senhor, toda a armadilha, toda a confusão na mente, todo espírito, Senhor, que tem nos confundido, e que possamos, Senhor Deus amado, ser guiado nesta verdade, Pai. Ó Deus amado, que possamos estar firmes na fidelidade que vem de Ti, Senhor, e ter convicção, Senhor, quer na vida, quer na morte, nós estamos, Senhor, firmes em Ti, nós somos Teus, Senhor, nós permanecemos fiéis a Ti, Senhor. Nos auxilia, Senhor, nas nossas fraquezas, nos auxilia, Senhor, nas nossas frustrações, Pai, nos traz entendimento, Senhor, de toda a verdade, Pai amado. Assim como Tu não desistiu de toda a humanidade lá no início, também não desiste de nós, Senhor. Não desiste de mim, não desiste dos meus irmãos, Senhor. Que o Teu Espírito venha nos trazer, Senhor, a Tua graça, o Teu entendimento, Pai, e nos guiar, Senhor, para que esta jornada seja uma jornada de crescimento, uma jornada, Senhor, de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. É isso que eu oro esta noite, e abençoo os meus irmãos, e abençoo, Senhor, a Tua igreja, todos nós aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30
na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.